Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 12 de janeiro de 2021. Este é o vídeo 36 e nós vamos fazer hoje um estudo avulso. O assunto é a Trindade Divina, ou a Santíssima Trindade. Então vamos seguir esse roteiro aqui. Vamos ver uma breve introdução, algumas definições, algumas ilustrações, eu pus entre aspas, já explico porquê. A Trindade no Antigo Testamento, a Trindade no Novo Testamento, a distinção entre as três pessoas da Trindade e a conclusão. Então vamos continuar. Primeira coisa, o mistério da Trindade Divina consiste no fato de que, sendo Deus um, existe em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É que a gente chama de Deus Trino e Uno. A primeira coisa que deve ser considerada no estudo sobre a Trindade é saber que estamos diante de um grande mistério. Por isso que eu falei que é o mistério da Trindade. Ou seja, é impossível ao homem compreender e explicar a Trindade de forma plena. Deus não revelou tudo o que Ele é para o homem, né? Então, muita coisa a gente não vai entender com a mente humana que nós temos. Deus uno e trino ao mesmo tempo são das doutrinas bíblicas que transcendem a razão humana, mas que as aceitamos pela fé. Então a gente aceita, inclusive lá no final eu vou passar um slide sobre a declaração de fé que eu peguei de uma das denominações, muito interessante. Então é um mistério, nós vamos falar o que tem na Bíblia, vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre a Trindade, mas a Trindade de forma plena, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós não vamos entender. Vamos ver agora algumas definições. A Trindade é uma doutrina cristã que trata acerca da diversidade que há na unidade de Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma peculiaridade do cristianismo. Por exemplo, o Islã não tem. O judaísmo também não tem. Só tem o Deus, né? O Jeová. O termo Trindade não se acha escrito na Bíblia, mas a realidade da Trindade lá está. Então ela está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a Trindade está sendo citada. Mas o termo Trindade não aparece. E esse termo Trindade, ele vem do latim trinitas, que tem o sentido de três, que é um. É o famoso 3 em 1. Antigamente tinha um som, né? 3 em 1, era toca-disco, toca-fita e rádio. Tertuliano, esse Tertuliano é um dos pais da igreja primitiva. No ano 200 depois de Cristo, ele foi o primeiro a fazer uso da palavra Trindade. Então, Tertuliano no ano 200 depois de Cristo. Agora algumas ilustrações. Eu falei ilustrações porque, como a gente viu no começo, né, é impossível você ter um exemplo da Trindade aqui, né, humanamente falando, como ilustração. Mas aí eu estava lendo este livro, o nome dele é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pillman. Muito bom esse livro aqui, ó. É usado inclusive em seminários. E ele diz aqui na página 54, ele cita algumas ilustrações sobre a Trindade, ou seja, de uma forma assim, bem pobre, né? Bem humilde, porque a Trindade é muito complexa, ela transcende ao nosso entendimento. Mas ele trouxe alguns exemplos, achei interessante, olha só. Então vale lembrar que o mistério da Trindade não pode ser comparado a exemplos humanos. Mas os estudiosos, como esse aqui, Meyer Pillman, eles tentam trazer alguma ideia do que é a Trindade. Por exemplo, a primeira ideia que esse livro aqui traz é: 3 lâmpadas acesas formam uma única luz. E, no entanto, são 3 elementos. A imagem é uma só, porém tem 3 dimensões. Nenhuma delas é a imagem completa, somente as 3. Aqui neste ambiente, eu tenho aqui no teto, eu tenho 2 lâmpadas. E aqui eu tenho mais uma aqui do lado do computador, são 3 lâmpadas. Então elas produzem uma claridade, mas são 3. Então a imagem é uma só, que é a claridade, é a luz. Porém,
tem 3 dimensões. Nenhuma delas é a imagem completa, somente as 3. Ok? Então, um exemplo bem simplesinho. Outro exemplo que ele deu: 3 indivíduos humanos são distintos um do outro, mas possuem uma humanidade em comum. Vamos pegar aqui 3 pessoas conhecidas, né? O apóstolo Paulo, Pedro e João, os 3 apóstolos. São 3 indivíduos humanos, eles são diferentes. Paulo era bem diferente de Pedro, Pedro bem diferente de João. Mas o que eles tinham em comum? Eles eram seres humanos, então a humanidade é comum aos 3. E o terceiro exemplo, que eu gostei mais, ele fala da água. O livro aqui do Meyer Pillman fala da água. E eu tomei a liberdade de fazer um desenho aqui, ó, baseado no outro desenho que eu vi na internet da Trindade. A água apresenta-se em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Mas a sua composição é a mesma nos 3 estados, ou seja, H2O. O que é H2O? São 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando é 1 não precisa escrever, né? Então, H2O são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, forma água. Aí o que acontece? Eu vou pegar o H2O e vou pôr aqui no meio. Esse H2O, ele na forma líquida, a gente chama de água. Essa água que a gente bebe aqui, ó. Essa água aqui, ó, que a gente bebe. Na forma líquida. Então o H2O, quando está no estado líquido, a gente chama de água. Quando ele está no estado sólido, a gente chama de gelo. Ou seja, quando está abaixo de 0, você põe no congelador, né? Abaixo de 0, ele fica no estado sólido. E se a gente pegar esse H2O e ferver, põe lá na chaleira ou numa leiteira, a partir de 100 graus Celsius, ele começa a ferver, começa a evaporar. É o que a gente chama de vapor. Então está no estado gasoso. Então sólido, líquido e gasoso. Então é o vapor. Se você pegar esse vapor, né, você pega uma tampa de panela e fazer com que esse vapor fique na tampa, se você pegar uma daquelas gotículas e for no laboratório, lá tem H2O. Se você pegar o gelo também, tirar um pedacinho do gelo e for no laboratório, fizer uma análise, lá vai dizer que tem H2O. Água líquida, se você for no laboratório, vai ter o H2O. Então o que acontece? O H2O, ele é uma substância criada por Deus e que se apresenta em 3 estados, mas tem a mesma essência, a mesma composição. Então, por exemplo, aqui, ó, o H2O, ele é gelo. O gelo é composto por H2O. O H2O também é líquido, se apresenta como líquido, que é a água, né? O líquido, a água, é H2O. O vapor é H2O, ou seja, no modo gasoso é H2O, e H2O se apresenta em forma de vapor. Só que o vapor não é gelo, ou seja, o gasoso não é sólido, assim como o sólido não é gasoso. O sólido também não é líquido, assim como o líquido não é sólido. O líquido não é gasoso, assim como o gasoso não é líquido. Então são 3 estados diferentes, mas que têm a mesma composição. Então, esse desenho eu fiz foi baseado nesse aqui que eu vi na internet, sobre a Trindade. Então nós temos aqui Deus, que é eterno. Então olha só, Deus é Pai e o Pai é Deus. Ou seja, o Pai tem a composição, tem a essência de Deus. Deus é Filho, no caso Jesus. O Filho é Deus, então Jesus é Deus. O Deus é Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Só que o Pai não é o Espírito Santo. Nessa forma que se apresenta como pessoa, o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai. O Pai é o Pai. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. Mas eles são Deus, né? Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. Mas ambos, quer dizer, Espírito Santo e o Filho, é Deus, assim como o Pai é Deus. Então eu achei muito interessante esse desenho e deu para fazer com aquele exemplo da água lá. Então nós vamos agora, eu gostaria de ler estes versículos que estão aqui, João 8,16, para a gente confirmar aqui o que está escrito aí. Então João 8,16 diz assim, ó. Capítulo 8,
Está aqui, capítulo 8, verso 16. O que é que diz a Bíblia? 8:16. E, mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ou seja, ele e o Pai que enviou, esse que julga. Então, ele está falando que são pessoas distintas. Eu, Jesus, e o Pai. Então, está deixando claro que o Filho aqui, ele não é o Pai, agora ele é Deus, assim como o Pai é Deus. Um outro também está em João 14:26. Aqui, 14:26. 14, está aqui, 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembranças todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Aqui, na verdade, aqui nós temos 3 pessoas da Trindade, então olha só. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, Jesus falando, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar, vamos lá, que o Pai enviará em meu nome, quer dizer, é em nome de Jesus que ele está falando, é em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. E então aqui dizendo que o Pai não é o Espírito Santo. Aqui, lá a gente viu em João 8,16 que o Filho não é o Pai, eles são pessoas diferentes. Agora vamos ver Atos 10:38. Atos capítulo 10, verso 38. Está aqui, 10:38. Olha o que diz a Bíblia. 38, está aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, então Deus, aqui no caso, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. 36. Como Deus... Não, 38. Como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, então Deus, ou seja, a Trindade, ungiu Jesus com o Espírito Santo. Então Jesus não é o Espírito Santo não é Jesus. Então, essas pessoas não são as mesmas. Agora, todas elas têm a essência de Deus. Lembra do H2O? Vou passar lá para o H2O. Ó. O sólido não é líquido, o sólido não é gasoso, o gasoso não é líquido. Mas todos eles são compostos por H2O. A gente conhece mais por água, né? Porque é que a gente bebe. Só que é o seguinte, a água é acima de 0, abaixo de 100. Porque abaixo de 0 ela fica sólida, fica gelo, acima de 100 vira vapor. Então o que acontece? O H2O ele se apresenta em 3 estados, mas todos eles são compostos por H2O. As pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência, indivisível e eterna. Então elas são distintas entre si, mas pertencem à mesma essência. Assim como esses 3 elementos, esses 3 estados, essas 3 apresentações são compostas por H2O. E essa essência ela é indivisível e eterna. O que quer dizer que é eterna? É que o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Eles sempre coexistiram, são eternos. Então, não confunda o Filho, né, no caso de Jesus, com o Jesus histórico que nasceu há 12.000 anos atrás. Ali ele se fez homem, ali é outra história, mas Jesus sempre existiu. Lá na criação, Jesus estava, a gente vai ver daqui a pouco. O Espírito Santo também estava na criação. Então, eu achei que esse mapa aqui dá para ter uma noção, né, de que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Agora, Deus, ou o Pai, não é Espírito, o Espírito não é o Filho e o Filho não é o Pai. Então aqui é o que? É Deus, a essência. Deus se apresenta em 3 pessoas distintas. Então é isso que a gente precisa ter claro. Então vamos ver agora a Trindade no Antigo Testamento. Então, o mistério da Trindade está prefigurado, mas não claramente revelado no Antigo Testamento. Está prefigurado. Aqui e ali tem um versículo falando da Trindade, mas não está claro. Por exemplo, em Gênesis 1:1, a Bíblia está lá,
no princípio criou Deus. No hebraico, eu tive o privilégio de fazer 2 anos de hebraico. No hebraico é o seguinte, Bereshit bara Elohim. Bereshit é no princípio, bara é criar a partir do nada, portanto o verbo bara é usado só para Deus. E Elohim, essa palavra aqui, ela é plural. Por exemplo, El é Deus, então Elohim é um plural. Só que esse plural, ele não quer dizer deuses. Por quê? Porque o verbo barar, o verbo criar, está no singular. Por isso que é traduzida para o português, tá? No princípio criou Deus, mas vem dessa palavra Elohim. Então o que é essa palavra Elohim? Então a gente conclui que é o Deus Trino. Então no princípio criou a Trindade, né? Ou no princípio criou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Então esse Elohim é um plural masculino na língua hebraica, mas no caso aqui de Deus, ele é singular, ele é plural, mas o verbo está no singular. Eu até trouxe aqui essa Bíblia, aqui, ela diz assim, quer ver, no Gênesis, no comentário aqui de Gênesis 1:11, aqui diz o seguinte, essa é a Bíblia de estudo King James. Elohim, Deus é misterioso. Embora a palavra hebraica para Deus seja plural, porque Yem é plural, a forma do verbo, Bereshit bara, né, o bara é o verbo criar, a forma do verbo, o verbo criar, do qual Deus é o sujeito, é singular. Então a forma do verbo está no singular, então foi a Trindade que criou. Talvez seja uma alusão sutil à natureza trinitária do Eterno. Ele é 3 pessoas divinas em uma única essência divina. Muito bem colocado isso aqui. Então o verbo, ele está no singular. Então no princípio criou Deus. Mas aí o Moisés colocou aqui Elohim, que é um plural, se referindo à Trindade. Outra coisa, no verso 1:26 aqui, capítulo 1, no verso 26, quando Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então está no plural. Façamos o homem. Se está no plural, ele não está sozinho. Então é a Trindade divina em ação. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós chamamos também de Conselho Divino, reunido, falou o seguinte, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nossa também é plural. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8, foi até a aula passada, o vídeo que eu gravei, no verso 8 fala assim, quem há de ir por nós? Depois que o anjo, né, o serafim, purificou os lábios de Isaías, aí Deus falou assim, quem há de ir por nós? Então está no plural. Então aqui Deus falando com Isaías, mas falando em nome da Trindade, quem há de ir por nós, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui são alguns versículos que, existe bem mais, né? Que deixam claro que a Trindade já estava no Antigo Testamento. Só que para os judeus aqui não ficava claro, que eles tinham um Deus único, né? Um único Deus. Outra coisa, todas as nações em volta de Israel eram politeístas. Egito, Síria, Assíria, todas aquelas nações eram politeístas, tinham vários deuses. Era preciso fixar Israel que o verdadeiro Deus é uno, ou seja, que Deus é único. Se a Trindade Santa fosse revelada a Israel explicitamente, como nós temos hoje no Novo Testamento, sem dúvida, eles, os judeus, ficariam confusos e surgiria má interpretação. Inclusive, surgiria falsas seitas. Tá? Ia ter uma seita para o Espírito Santo, uma para o Filho, outra para o Pai. Só que eles não iam entender que esses 3 são um. Então, por isso que Deus aqui ele não foi claro, né? Não foi claramente revelado a Trindade, por causa desse problema também. Agora vamos ver a Trindade no Novo Testamento. Só no Novo Testamento é que o mistério da Trindade foi claramente proclamado. A igreja admitiu este mistério desde o começo, como se vê pela fórmula tripla do batismo, está lá em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade. Palavra de Jesus aqui. Outras referências do Novo Testamento. Olha, Lucas 3:22.
E o Espírito Santo é uma pessoa, né? Desceu sobre ele, Jesus, segunda pessoa, em forma corpórea de pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui é Deus falando, me comprazo, eu me agrado, na outra versão. Então o Espírito Santo desceu sobre Jesus e Deus falou: Este é o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui nós temos as três pessoas em ação. Cristo sendo batizado, Espírito Santo descendo sobre ele e Deus falando, apresentando: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Óbvio, o Espírito Santo ele não apareceu em forma humana, aqui em Lucas 3,22, ele apareceu em forma corpórea de uma pomba. Por quê? Porque Deus queria destacar a pessoa do Filho, Jesus, que a partir dali iniciaria o seu ministério de poder entre os homens, através do Espírito Santo. Isso aqui está em Atos 10:38. Então ele veio em forma de pomba para não tirar o foco de Jesus. Então o foco aqui era Jesus. Ele estava sendo aqui ungido, né, para iniciar o seu ministério de poder e glória entre os homens, através do Espírito Santo. Outra referência no Novo Testamento é o livro de João 1, de 1 a 3. Num princípio, interessante que Gênesis começa: no princípio criou Deus. E aqui também, ó, no princípio, é a mesma palavra lá, era o verbo. O verbo aqui, com V maiúsculo, é Jesus, tá? Então, no princípio era o verbo, no princípio era Jesus. E o verbo estava com Deus. Então, no princípio, Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. E Jesus é Deus, aquela essência que eu mostrei naquele círculo do meio. Então, o verbo estava com Deus, né? Jesus estava com Deus, que ele é Deus. Então, no princípio, ele sempre existiu. Muita gente pensa que Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Ali é o Jesus histórico, é Deus se fazendo homem, se tornando visível. É o Jesus histórico. Vamos lá. Ele, que é Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele participou da criação. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação. É por isso que o Gênesis fala: Bereshit bara Elohim, no princípio criou a Trindade, os céus e a terra. João 14, 16 e 17, só a primeira parte aqui. A parte A. Jesus falando: Eu é Jesus. Eu pedirei ao Pai. Aqui agora é o Pai. E ele lhes dará outro conselheiro, com C maiúsculo, o Espírito Santo. Então, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então, aqui tem as três pessoas. Então, no Novo Testamento está claro, né, a trindade divina, né? Então, tem Jesus, aqui na sequência, né, Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Esse conselheiro aqui é o Espírito Santo. Segundo Coríntios 3,14, aqui Paulo falando, né? É a famosa bênção apostólica, né? Que no final do culto as pessoas dão a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, Jesus aqui. O amor de Deus, Deus aqui. No caso aqui o Pai, né? E a comunhão do Espírito Santo. Espírito Santo. Seja com todos vocês. Então aqui tem as três pessoas da Trindade na bênção apostólica de Paulo. Agora vamos ver rapidamente a distinção entre as três pessoas, tá? Porque cada uma tem uma função. Então, na natureza da Trindade, o Pai é a plenitude da divindade invisível. Então, ele é invisível. O Filho é a plenitude da divindade manifesta. Então, para ver Deus, a gente vê através de Jesus. O Espírito Santo é a plenitude da divindade agindo na criatura, agindo em nós. Então, essa na natureza da Trindade. Agora, na criação, o Pai criou tudo planejando. O Filho criou tudo executando. Então, ele planejou e executou. O Espírito Santo criou tudo dando vida. Agora, no plano da redenção, da salvação. O Pai planejou a salvação no céu. O Filho consumou a salvação aqui na terra. E o Espírito Santo realiza a salvação na vida das pessoas. É ele que convence o pecador, né, dos seus pecados, da justiça. Então tem essas três diferenças. E partindo para a conclusão. Diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde Gênesis até Apocalipse. Assim, a melhor definição é dizer que a Trindade significa que Deus é um ser, S maiúsculo, que subsiste em três pessoas,
sem deixar de ser um. Ou seja, há diversidade na unidade. Há três pessoas em um único Deus. Então a gente viu, né, resumindo agora, uma pequena introdução, né, que é um mistério, né, a Trindade divina, só vamos compreender de fato quando estivermos lá no céu com Deus. Vimos algumas definições, algumas ilustrações entre aspas, porque essas ilustrações que eu trouxe, que tem aqui no livro, não chega nem perto do que é o complexo da Trindade divina. É muito mais gloriosa. Vimos alguns versículos que falam da Trindade no Antigo Testamento, começando lá em Gênesis 1, né? Elohim, depois façamos, depois quem há de ir por nós, lá em Isaías. Vimos a Trindade no Novo Testamento, vimos vários versículos, inclusive a bênção apostólica, a distinção entre as três pessoas e a conclusão. E então aqui é esse estudo avulso, a Trindade, a gente termina. Semana que vem vai ter um assunto novo. Esse é o final do vídeo 36. Se você gostou, deixa o seu like. Eu não sei se pelo WhatsApp, por onde eu mando para muitos contatos meus, você dá para pular. Se não, você vai no YouTube, vai na barra de pesquisa, digita Joel Martins da Silva, SJC, e lá tem a opção de dar o like, de compartilhar. E eu queria terminar também, eu queria deixar aqui que eu vi, eu estava pesquisando agora, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, ela foi publicada em 22 de novembro de 2016 pela CPAD, é da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Eu achei legal. Lá diz assim, ó, é o segundo ponto, é o primeiro, depois é o segundo. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Então ele é eterno e se divide em três. Um só Deus que se apresenta em três pessoas distintas, que embora distintas são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o Pai é onipotente, onipresente, onisciente, o Filho também e o Espírito Santo, porque os três têm a essência de Deus, tá? Então, por enquanto é só. Espero que você tenha gostado e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês.